A torcida do São Paulo tá comprando a ideia do Zubeldia, os resultados também, o time tá reagindo, hein? Quero mostrar todo mundo agora no debate, amplificado, ampliado, gigante aqui no telão, Everton Guimarães. Quero mostrar também Ronaldo Soares Giovanelli. Boa tarde, Rona. O que é, Everton? Você tá parecendo a gerente da minha conta lá no banco. Tá que nem. Sem o dinheiro que ela tem pra administrar, né? Só isso. Só essa diferença. E aí, Ronaldão? Voltou pra ele falar essa besteira aí, ele falar esse gordinho. Vai dormir, gordinho. Por que você... Eu sei, eu te conheço. Você tá azedo porque o São Paulo ganhou. É isso. Perdeu tempo no secador. Ganhou? Que não é ganhar, Quando foi o jogo? Foi ontem? É ganhar dando show, moleque. O jogo foi ontem? O Denilson tá feliz pelo São Paulo e já tá projetando o Palmeiras hoje também, Não é ganhar. O São Paulo não ganhou. O São Paulo não só ganhou, como deu show, fia. É ganhando dando show, moleque. Esquece. Não é igual uns e outros aí. Chico Garcia, você que é muito hábil com as palavras, mais do que a maioria, inclusive, qual seria a palavra correta para o São Paulo ontem e a atuação do tricolor paulista? São Paulo apaixonado, como os Zubel Lovers que estão ao meu lado. Fala pelo Sgarbi, irmão. Fala pelo Denilson. O Sgarbi é o seguinte, ele foca muito rápido nos treinadores. Ele fazia isso com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Carpini, mas agora é Juvena. A gente ensinou de fácil quando é Juvena, né? Mas eu aprendi que na vida a gente tem que aprender com os erros, né, Rei? Então eu tô com os meus pés no chão, mas o Zubeldia eu vou te falar, hein? E o Brasil tá perguntando, o que é essa penugem aí que você tá carregando? Você enxergou daí? Claro, agora eu enxergo tudo! Então é bom sinal se Tem uma você... penugem! Se você enxergou daí meu bigode, minha barba, que é um sinal. É a penugem! Dá pra ver, pô. Tô vendo ali, olha o risquinho que ele tem ali, moleque. Vem comigo. Ai, a maturidade é complicada. Capricha lá, vai. A maturidade é tão complicada, Brasil, que o Capelanes até hoje nem chegou na maturidade. Eu gostei, esse time de futsal aqui tá da hora, velho. Ei, Capela! Agora, queremos falar do São Paulo, Sgarbi. Ó, eu tenho que mostrar aqui pra vocês uma comparação. Quero falar do São Paulo, claro, vamos analisar a vitória, mas tem uma comparação que é muito oportuna. Olha quem aparece aqui! Olha o peso pesado. É um time de peso e de qualidade. Abel Ferreira, Zubeldia, Carille e Antônio Oliveira. Aqui estamos comparando os 5 primeiros jogos de cada um. O começo, aquela arrancada, não é? E o Abel Ferreira começou com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O aproveitamento de 86,6%. Não contente, o Zubeldia foi lá e copiou. Aí, ó. Não é? 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, o mesmo aproveitamento. Aí o Carille foi bem também, não é? 4 vitórias, não empatou e perdeu uma única vez, 80%. O Antônio Oliveira foi um pouquinho diferente, mas também não muito, não é? 3 vitórias, 1 empate, uma derrota, 66,6%. Ronaldão, quando a gente vê o Zubeldia, são 2 semanas de trabalho, talvez 15, 16 dias, e o cara começou com tudo, no estilo Abel Ferreira. O Agostinho começou bem. Quem? Eu diria, olhando daqui. Falando sério. Olhando Que daqui, inveja, só você um tá brasileiro. mortificado de Não, mas inveja. só um brasileiro. E quem é o brasileiro? E é do Corinthians. Não, é do Do Santos. Corinthians. E também é do Corinthians. Mas é incrível, né? Tem que botar o Os Corinthians. portugueses estão dominando mesmo. Eles estão sabendo o que estão fazendo no nosso Português, país. o Zubeldia. Zubeldia da província lá de Santa Maria, segundo Ulisses. da De onde? Portugal. O quê? Fica quieto. Você perguntou? Eu vou passar pro Capelanes, você tá perdido. Ele tá zureta porque o Zubeldia começou com tudo no São Paulo. Mas olha, Renato, eu vou falar. Não, foi dois portugueses. Uma coisa aqui, a nossa produção pode pegar isso aí com mais detalhes, porque eu não vou lembrar. Criança. O Abel Ferreira, que tem esse aproveitamento, esse trabalho fantástico, desses 5 primeiros jogos, quantos fora de casa? Por que eu pergunto isso? Porque o Zubeldia tem um empate, que foi justamente no Morumbi, e os outros 4 jogos... E o clássico fora contra de o casa. Palmeiras, esse empate. Exatamente. E os outros 4 jogos com vitórias fora de casa. Tem um detalhe, o São Paulo na temporada passada, que foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo chegou a, no Campeonato Brasileiro, como visitante, ficar 1 ano sem conquistar uma vitória.
foi ganhar naquele No gol final. do Caio Paulista contra o Bahia. 1-0 que o Rogério Ceni ficou louco da vida com os jogadores baianos. Então, assim, o meu ponto de vista é, claro, porcentagem, início de trabalho, tudo isso conta. Agora, é muito curioso a gente atentar que o São Paulo começa a criar uma identidade, porque o grande problema do São Paulo era ser no Morumbi, com a força do torcedor, naquela pressão gigantesca que é jogar no Cícero Pompeu de Toledo. Outra coisa é o São Paulo perder a identidade e jogar de forma covardada como visitante. Agora essa história mudou. São Paulo é no Morumbi e o mesmo fora de casa. Agora, eu sei que é cedo, Sgarbi, que você já tem experiências não tão promissoras. Exatamente. Quando o assunto é avaliar precocemente os treinadores. Mas que começou bem, não dá pra negar. Não tem como... Ô, Ronaldo, o Ronaldo tá rindo. O Ronaldo, ele faz de bobo no lado, depois ele aparece. Completamente xarope. O cara falou que o Zubeldia é português, cara. Eu não vou falar mais Olha nada. que tem português ali, rapaz. Tem mais português que brasileiro. Tá Tem bom. dois. Exatamente. Só que é o outro São Paulo, né? Em relação ao clima, tudo no São Paulo mudou. Com o Thiago Carpini, o São Paulo não entregava resultado, não entregava desempenho, com o Zubeldia diferente. E ele chegou na pior sequência de São Paulo, teoricamente. O Capela se atentou muito bem a isso. São Paulo tinha 2 jogos de Libertadores fora de casa, correndo risco, né? Porque perdeu aquele primeiro contra o Tajeres. 2 jogos fora de casa, um clássico contra o Palmeiras. Pegou o Vitória também fora de casa e o Águia fora de casa. São jogos dificílimos que o São Paulo tinha pra enfrentar. Longe do... difícil, cara. Contra o Águia? Longe do estádio. Não, contra o Águia não. Mas jogos de Libertadores fora de casa que seu time não Mas conhece. sempre tem uma zebra na Copa do Brasil. Não dá pra passar por cima achando que é tranquilo. Não dá. Mas é importante. O ânimo no São Paulo é outro. Isso pra mim é nítido, né? O Carpini tem um estilo que faz parte, é o estilo dele, mas um estilo um pouco menos enérgico do que o Zubeldia, que é um cara que tá lá na beira do campo todo momento gritando, enfim. Louco. Dá pra perceber. O cara doidinho. Mas deu pra perceber. Vou ligar pra ele. E que Ramos, cara? Deu pra perceber que o clima no São Paulo, dos jogadores, tudo São Paulo desempenhando bem. Não tá precisando dele por enquanto. Não tá precisando? O meio campo Então do São pode ir Paulo, embora. principalmente Alisson, cara. O Alisson, mais uma partidaça que ele fez ontem, pra mim, vencendo o principal jogador de São Paulo na temporada. E sem o Pablo Maia, que é um titular. Exatamente, que é um pilar ali junto com ele, então tem que enaltecer. Olha, Chico Garcia, gostei. O Capelanes elogiando o São Paulo, não tô entendendo nada. Isso me preocupa. O Sgarbi foi preciso, Falou com muito o coração, bem. E agora é só ver, Chico. Ele não quis falar do Ramos, então fala do Rodrigues. Seu desvio de foco. Mas assim, Matias aí, Ronaldo. se a gente comparar os jogos, né, o Carille, se eu não me engano, o Carille e o Antônio Oliveira tem essa sequência no Paulista, né? E o Zubeldia, embora o Águia de Marabá, mas jogo fora, Copa do Brasil, e tem essas vitórias fora de casa. Mas mais do que isso, né? Eu não achei que isso fosse ser possível tão rapidamente. Esse aspecto vibrante do Zubeldia contagiou o elenco. O Carpini realmente é um cara mais low profile, né? Que isso? Um cara mais de uma fala mansa e tal. Isso pode funcionar para alguns jogadores, para outros, às vezes, né? O jogador precisa de uma injeção de ânimo um pouco maior. E o Zubeldia chegou no meio de uma temporada, precisando também dar ânimo para os caras, e eles responderam. Então, assim, não é só isso. Tem organização, ele conseguiu dar intensidade para um time que estava um pouco numa rotação abaixo, assim, a gente percebia em alguns jogos, e, ao mesmo tempo, tem individualidades que começaram a reaparecer. E o Ramos? A ressurgir. E tem situações que se mantêm, né? No São Paulo. Isso é muito normal. Mas tem um tempero aí que eu não falei. Obrigado pra colocar Tempero? ele. Tem um tempero aí Bem nessa na hora do discussão, almoço. Porque eu fiz questão aqui de ressaltar o início de trabalho. Criança não gosta de comer essa todo criança. ânimo. Agora, hoje é dia 9 de maio. Atenção, Marcelão, Depois do dia Charles 9 vem viu o toda dia a nossa 10. produção. Hoje é dia 9 de maio. E amanhã é dia 10. Com o Carpini, o Sgarbi falou assim, o Carpini não entregava resultados, vírgula. O Carpini entregou muitos resultados no seu início. Paulista. Porque o início de Sabe que eu treinador fiquei na super dúvida? bacana. Sabe que eu fiquei na dúvida dos 5 Quebrou primeiros o do tabu. Carpini? Eu fiquei na dúvida. Se a produção puder buscar os 5 primeiros do Carpini também, eu fiquei na dúvida. Pode Não, ser. foi bem, não- Mas não o que eu perdeu quero nenhum. dizer é o seguinte, Pega o Chico ele quebrou o primeiro do tabu, Ramos. ele trouxe um ânimo, então assim, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, esse ânimo é completamente natural, o Denilson e o Ronaldo sabem muito bem disso, quando chega um treinador com uma outra metodologia, os jogadores criam aquela expectativa que todo mundo quer mostrar serviço. Depois é normal aquele relaxamento e aquela acomodação. Eu quero ver quando isso acontecer, se ele vai conseguir dar sequência Então, de mas trabalho quando isso como vem acontecer, acontecendo. você fala, irmão. Você fala. Quando isso acontecer, Eu não você sou fala. comentarista de Na moral, resultado. os caras estão Eu jogando não sou bem. comentarista de resultado. Quando acontecer, tem que dar moral agora. Isso é evidente. Agora né? os caras estão voando, tem que dar moral. foi Já assim, temos os Denilson. números do Carpini. E aí, pelo amor de Deus. 4 vitórias, um empate. Obrigado, Renato. Torcendo Pega Só que aí, nesses 5, teve título e teve tabu que Olha aí, acabou. muitas vezes é uma ilusão. Mas em campeonato paulista. Mas a Renata falou ali, a hora que mostrou os números dele com o Abel, você não falou assim, copiando o Abel. Que continue o Zubeldia copiando o Abel. É isso aí. Continue, irmão. Porque o Abel tem, além dos 5 primeiros jogos,
jogos tem uma longevidade que poucos vão conseguir no futebol brasileiro. Agora a Sandra Rosa Madalena quer fazer previsão. É, a nossa mãe de Ná. Não é? Eu só tô aqui colocando pro torcedor que Ó, para aí, calma. A produção... Isso aí a gente está recebendo agora os dados. A produção refaz esses números pelo seguinte... Porque o título não foi vitória, foi empate. Então foram 3 vitórias e 2 empates, mais um resultou num título nos pênaltis. Tem peso tem que valorizar, tá maluco? Aí quando você olha a porcentagem, talvez ela não vai ser igual, mas o peso que isso teve, a maneira como a torcida recebeu esses resultados e comemorou, você não estava carpinizado nesse momento? É verdade, mas é passado isso. O Ronaldo não estava oliverizado no começo do Antônio Oliveira no Corinthians? Começou bem pra caramba, agora tava já começou a manizado. voltar. É isso. Eu tava luxemburguizado, manizado. Não, quem tá... Não. Quem está, vive o momento militarizado, é o Everton Guimarães. Everton, você aqui no programa tem uma tendência a valorizar os técnicos. Ele disse, a minha família serve a Rogério Ceni, a Mano Menezes, a Thiago Carpini e por aí vai. Ele se emociona rapidamente. Mas o Milito são 12 jogos sem perder, hein, gente? E aí, Everton, os treinadores fazem a diferença mesmo? O problema do São Paulo era treinador? Renata, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Capelanes continuasse a provocação, porque gosto sempre de lembrar que a minha entrada aqui neste programa, lá em 2013, se deu exatamente por declarações polêmicas contra o Atlético, de desafio ao Atlético naquela oportunidade. De lá para cá, meu estado aqui foi o estado que mais ganhou títulos, né? Então, desculpa. Fora do eixo, obviamente. Vamos lá, foram brasileiros de 13 e 14, Copa do Brasil, Libertadores, aí 17, 18 Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 21 Galo ganhou tudo e tal. Então, não, em geral, em números de títulos, nós ganhamos tudo. Então, continuem a provocação. Sobre a questão dos treinadores, vamos lá. Não adianta, o Sgarbinho, não negue a passagem do Carpini pelo São Paulo, mesmo que a coisa não tenha emplacado com resultados e desempenho. Porque na história está lá o nome dele como ganhador. Ele não perdeu o jogo, ele ganhou nos penais, é título, é caneco para cima, e isso deve ser valorizado. Não encaixou no São Paulo, mas seguramente está muito longe aí a gente não vai fazer a loucura de decretar o fim da carreira de um jovem promissor treinador. O Zubeldia, acho que vale abrir a discussão, tá? Abel, indiscutivelmente o melhor do continente, gringo. Zubeldia chegou no São Paulo e está fazendo um trabalho impecável, gringo. Milito, aqui no Atlético, trabalho impecável. O estado todo é militante, gringo. Vojvoda, referência hoje no futebol brasileiro, gringo. Do Botafogo, Luiz Jorge. Arthur Jorge. O nome dele. Arthur Jorge. Enfim, do Botafogo, gringo. Arthur Jorge, desculpa, gringo. Então, que bom, Renata, que bom a gente assistir o Cuca, que não é gringo, fazendo um excepcional trabalho no Atlético Paranaense, mas esses gringos chegando e trazendo ensinamento, trazendo novos métodos, aliás, metodologia em geral, trazendo bons auxiliares e respondendo com bons trabalhos. Onde está o problema? A gente vê os nossos jogadores brilhando em outras ligas e aqui hoje a gente vê jogadores gringos arrebentando no futebol brasileiro, como eu amo o Caleri, sabe? E agora treinadores também arrebentando no futebol brasileiro. O Zubeldia chegou e mostrou por que mereceu ser procurado pelo São Paulo. O Zubeldia tem feito um trabalho de muita qualidade. Agora, indiscutivelmente, o trabalho que mais chama atenção no Brasil hoje é o do Milito aqui. E é impecável, Renata. É um grande treinador e é um grande cidadão também. Coisa boa comparar treinadores para o bem, para resultados positivos, para trabalhos que chamam a atenção. O pior é quando a gente desce a lenha aqui nos caras, né? Não é o caso. Começou assim no Galo também, viu? O Felipão começou assim no Galo também, e aí tô filipinizado. Mas levou o time para Libertadores ano passado. Oi? Levou para Libertadores ano passado. Não, tá falando groselha. Tá falando groselha. Muito antes, pelo contrário.
Refri Não 3 litros. começou não. O Não galo começou é não. refri 3 Está mal litros. informado. A Muito antes, metade pelo pra baixo contrário. Ele é começou galo. muito mal. Ele emplacou 10 jogos sem uma vitória sequer. Ele fez um turno do Campeonato Brasileiro de péssima qualidade e só jogou bem no retorno do Brasileiro. O início do Felipão foi E vai ser péssimo. assim com o Milito também, me O cobra. início do Felipão foi péssimo. Informe-se aí. Não.